E aí, galera, beleza? Eu sou a Duda e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de medula. Então, a gente dividiu essa aula em 3 partes, né? A primeira parte foi uma parte mais introdutória e essa primeira parte a gente vai deixar um card aqui para que vocês assistam. É muito interessante que vocês assistam a parte 1 antes dessa parte, que é a parte 2, que vai ser sobre substância branca. As referências também vão estar aqui na descrição e o link para acessar esse resumo também vai estar aqui na descrição. Então, tá bom. Vamos começar. Essa parte de substância branca, né, a gente até tinha comentado que ela vai ser a parte mais externa da medula, né, vai ser composta por axônios. Então, aqui nessa imagem, a gente também viu essa mesma imagem na aula passada, né, quando a gente falou de medula. E aqui a gente vai ter, por exemplo, as características tanto da parte mais dos sulcos, das fissuras, né? E agora a gente vai falar bastante sobre como funcionam os fascículos, os tratos, né? Por onde vão passar as vias que vão levar ou que vão receber ali as referências e aferências dos nervos, né? E dos comandos, como se fossem algumas informações que vão passando por essas regiões, né? Então, aqui, por exemplo, na substância branca, é bom a gente relembrar que a gente vai ter aqui na região anterior, a gente vai ter a fissura mediana anterior, já na região posterior, a gente vai ter o sulco mediano posterior, que não vai ser uma fissura como na região anterior, né? Tanto na região anterior quanto na região posterior, a gente vai ter o sulco lateral, né? Então, na região posterior, sulco lateral posterior, e na região anterior, sulco lateral anterior. Esses sulcos e essas fissuras vão ser importantes para a gente agora, porque a gente vai analisar a formação dos funículos, né? Então, na substância branca, a gente vai ter 3 funículos, que vai ser o funículo anterior, o lateral e o posterior. Esses funículos eles vão ser delimitados por essas estruturas que eu acabei de relembrar com vocês. Então, por exemplo, aqui ele fala, né, que a região de funículo anterior ele vai ser situado, então, entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior. Então, vai ficar aqui na região entre fissura mediana anterior e a região de sulco lateral anterior. Já o funículo lateral, ele vai estar entre os sulcos laterais, tanto anterior quanto posterior. Já no caso do funículo posterior, então, a gente vai ter ele estando, né, entre o sulco lateral posterior e a região do sulco mediano posterior, né? Então, essa característica básica, né, é importante a gente analisar porque os tratos e os fascículos, eles vão estar presentes nesses funículos. E essa localização é importante para a gente compreender, então, as vias que a gente vai comentar já já. Então, uma coisa que é importante a gente começar falando, então, é que a gente tem em volta aqui da substância cinzenta, né, um fascículo que a gente chama de fascículo próprio, né? Então, aqui, o que seria, então, esse fascículo próprio? Ele vai ser um trato, né, que a gente vai falar, que é um trato mais compacto, né? Mas, então, o que seria esse trato? O trato, então, ele vai ser alguns feixes de fibras nervosas, que eles vão ter algumas características em comum, que vão ser a mesma origem, a mesma função e também o mesmo destino. Então, vão ser algumas fibras que vão ter características semelhantes, né? Por isso, vão compor um trato. Então, o fascículo ele seria um trato mais compacto. O fascículo próprio, então, eles vão ser aqueles que vão estar associados às vias associativas, né, da medula. Então, eles vão estar responsáveis pela associação de diferentes segmentos. A gente vai ver que, em determinadas situações, alguns segmentos da medula vão ter que se associar. O fascículo próprio vai estar atuando nisso também, né? Uma outra coisa que é importante a gente compreender, né, para entender as vias, é que o que vai chegar na medula e o que vai sair da medula. Então, toda vez que a gente falar da região de raiz posterior, né, a raiz posterior, então, a gente vai ter filamentos chegando na medula. Eu até coloquei uma setinha aqui, né? Como se estivesse chegando na medula. Já na região anterior, esses filamentos vão estar saindo da medula. Então, como que a gente consegue trazer isso para uma visão mais, de uma forma mais material, para a gente compreender melhor, né? A parte sensitiva do tato, da dor, ela vai chegar na medula. Vai ser uma informação que a gente vai sentir externamente, que vai para o nosso sistema nervoso central para que a gente compreenda. Então, ele vai chegar através da raiz posterior. Já no caso, por exemplo, da movimentação, igual eu estou fazendo aqui, estou movimentando minhas mãos, isso vai ter que vir uma informação lá do meu sistema nervoso central para que eu mova a minha mão. Então, isso vai sair da medula. Então, para sair da medula, vai sair pela região anterior. Por que é importante a gente entender isso? Porque agora, quando a gente for ver as vias, né, vai ficar mais compreensível. Então, aqui ele fala, né, que as fibras que vão entrar na raiz, na medula, então vai ser pela raiz
posterior, elas vão se dividir. Vão ter ramos ascendentes longos e também vão ter ramos descendentes curtos. Sendo que os descendentes curtos, eles vão estar mais associados àquela região de coluna posterior, né? Eles vão estar mais próximos da coluna posterior para que faça algumas sinapses com alguns neurônios ali para dar algumas características, principalmente quando a gente for falar do ato reflexo, né? Então, esses mais curtos, descendentes curtos, vão estar associados mais a isso. Já esses ascendentes longos, eles vão estar associados às vias ascendentes longas. Essas vias ascendentes longas aqui, que a gente vai ver da região da substância branca, né? Aqui nessa imagem, a gente consegue compreender os tratos e fascículos formados por essas vias. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter essas vias, né? A gente tem aqui, então, a região anterior, funículo lateral e funículo posterior. Na região de funículo anterior, a gente vai ter um trato muito importante, que é o trato espinotalâmico anterior. A gente também vai ter um trato espinotalâmico lateral. Então, essa região aqui, em vermelho aqui, né? A gente tem o trato espinotalâmico lateral. E também na região de funículo lateral, a gente tem o espino cerebelar anterior e o espino cerebelar posterior. Isso anterior e posterior em relação ao funículo lateral. Não quer dizer que vai estar no funículo anterior ou posterior, né? E na região de funículo posterior, a gente tem o grácil e o cuneiforme, que vão ser bastante importantes e já a gente vai falar um pouquinho mais deles. Então, esses são os tratos e fascículos que vão estar presentes na região da substância branca quando se trata de vias ascendentes, né? Então, falando um pouquinho melhor sobre elas, né? Na região de funículo anterior, eu comentei, então, que a parte de trato espinotalâmico anterior vai ser a principal, né? Que a gente vai ter aqui. Então, esse espinotalâmico anterior, aqui nessa imagem a gente consegue observar ele, né? Ele vai ser esse daqui em azul, que eu assinalei em azul. Então, ele vai entrar aqui na região posterior, né? Então, como a gente viu, a parte que vai chegar na medula e ascender vai vir ali pela região posterior, e aí ele vai cruzar, né? Então, aqui ele fala que ele vai cruzar na região do plano mediano, né? E vai parar lá na região do funículo anterior, que vai ser onde a gente vai ter o espinotalâmico anterior. E aí ele vai ascender. O que é interessante a gente observar disso? Que ele vai chegar de um lado e vai cruzar para o outro lado. Então, a gente vai ter ali ele cruzando, né? E subindo até a região do sistema nervoso central. É interessante a gente compreender que essa informação que vai ser levada, ela vai trazer uma característica de estímulo tátil, mas é um estímulo tátil mais grosseiro, é menos discriminativo, a gente não vai conseguir saber exatamente como é esse tato, vai ser um tato mais grosseiro mesmo. A parte mais específica do tato, a gente vai ter no funículo posterior. E o funículo posterior, ele vai ser aquele que ele não vai cruzar. Então, a gente vai ter um que vai cruzar o plano mediano na medula e um que não vai cruzar. Então, por mais que você tenha uma lesão da medula de um lado, você não vai afetar toda a região do tato daquele lado, porque algumas fibras vão cruzar e outras não, né? Então, aqui ele até fala que dificilmente você vai perder toda a sensibilidade tátil, justamente por conta disso. Já quando fala do espinotalâmico lateral, qual que vai ser a função dele? Ele também vai chegar ali pela região posterior, né? Conforme a gente viu no espinotalâmico anterior, só que na hora de cruzar, ele vai cruzar para a região do trato, da região do funículo lateral. Por isso que a gente chama ele de espinotalâmico lateral. Ele vai cruzar o plano mediano, então, na região de comissura branca, vai para a região de funículo lateral, vai ascender. Ele vai, então, fletir cranialmente na região de trato espinotalâmico lateral, recebendo algumas outras fibras, então ele vai aumentando conforme ele for ascendendo, né? E ele vai estar responsável, então, pela condução de impulsos que a gente vai estar associando à temperatura e dor. Muito importante isso, porque a dor é uma região de estudo da medicina, né? Justamente porque tem algumas doenças que provocam dor crônica, dor aguda, então é muito importante a gente estudar esse trato. Um outro trato que a gente vai estudar, a gente vai falar bem sobre a parte de dor, mas falando mais a respeito dessas dores, né? A gente vai ter um outro trato que ele vai também passar pela região de retículo, a região de formação reticular, né? Então, ela vai passar, a gente vai chamar de via espino-retículo talâmica. Essa via, ela vai estar mais associada a uma dor crônica, que é uma dor em queimação, né? Mais difusa. Já no caso desse espinotalâmico aqui que a gente viu, ele vai estar mais associado, então, a dores agudas, que são dores bem localizadas. Então, existe essa diferença, a gente vai estudar melhor isso quando a gente for falar dessas vias mais especificamente e falar também sobre dor, mas é importante a gente entender, então, a função associada ao espinotalâmico lateral.
Já outra característica associada ao funículo lateral também, a gente vai ter o espino cerebelar posterior. Então, esse espino cerebelar posterior, ele vão estar associados a neurônios cordonais de projeção, né? Que vão estar situados ali na região de núcleo torácico da região posterior, né? Então, também vai entrar pela região posterior, como a gente disse. E ele vai emitir os axônios para o funículo lateral do mesmo lado. Essa característica é bastante importante porque tanto o espino cerebelar posterior quanto o espino cerebelar anterior, ambos vão estar do mesmo lado, eles não vão cruzar, né? Eles podem até cruzar, mas depois eles vão voltar novamente para o lado em que ele adentrou na medula, né? Ele vai chegar então no cerebelo pela região de pedúnculo cerebelar inferior, né? E ele vai levar então os impulsos que a gente vai ter de propriocepção inconsciente, tanto das regiões de fusos neuromusculares e também dos órgãos neurotendinosos, né? Então, isso a gente vai ver quando estuda essa parte de articulações, né? E de músculos, ele vai trazer essa informação para a região cerebelar, né? Já no trato espinocerebelar anterior, como eu disse, ele pode cruzar ou não. Se ele cruzou, quando ele vai chegar ali na região do cerebelo, né? Ele vai voltar novamente para a região do mesmo lado em que ele entrou na medula, né? E ele vai entrar no cerebelo, diferente do que a gente viu aqui no cerebelar posterior, que entra no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior, ele vai entrar pelo pedúnculo cerebelar superior, né? E diferente também do que a gente viu, que ele vai estar associado mais à parte externa da medula, o espinocerebelar anterior também vai estar associado ao que acontece dentro da própria medula, né? Então, ele vai trazer aqui que ele fala impulsos nervosos originados por receptores periféricos também, mas também eventos que ocorrem dentro da própria medula, que vai trazer uma informação mais completa para essa região de cerebelo, né, que vai dar um controle dessa motricidade que a gente vai ter em relação ao equilíbrio, né? Então, isso a gente tem em relação ao funículo lateral. Já quando a gente fala de funículo posterior, aqui é muito interessante porque a gente vai falar de dois fascículos, né, que são o trato, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, né? Ambos vão estar associados também a essa característica do tato, mas é um tato mais preciso. O fascículo grácil, ele vai estar mais associado à região inferior da nossa medula, né, da nossa coluna. Então, ele vai ter na região ali coxígea, sacral, lombar e também torácicas mais baixas, né? Então, ele vai estar associado mais à região de membros inferiores, né, e à metade inferior do tronco, nessa característica de tato, né? Já o cuneiforme já vai ser a parte mais do meio para cima, né? Como se dá uma característica mais grosseira, né? Vai ser do meio para cima. Então, a gente vai ter ali a região torácica superior, cervical, que vai ser as informações que vão chegar ali pela região de fascículo cuneiforme. Então, o que esse fascículo cuneiforme vai ser importante, né? Ele vai ter uma característica meio homogênea, né? Vão ter características bem semelhantes. A diferença é que eles vão ter ali mais uma importância maior, o grácil nos membros inferiores, o cuneiforme nos membros superiores, né? Região mais superior do tronco também. Então, o que vai ser que a gente precisa estar associando a esses impulsos do fascículo grácil cuneiforme? A gente vai ter, então, a propriocepção consciente ou sentido de posição de movimento. Então, é uma característica que, sem a visão, você vai saber qual é a característica da parte do corpo e se essa parte está em movimento. Então, mesmo sem a visão, você consegue ter essa percepção por conta desse tato específico, né? Já no caso do tato discriminativo, ele também vai estar associado ali essa característica mais precisa do tato, né? Mas é a característica da discriminação de 2 pontos. Então, como funciona? Você vai pegar, por exemplo, você vai pegar um compasso, né? Que vai ter 2 pontas, né? E você vai pedir para essa pessoa fechar o olho e uma região em que ela não consiga perceber, né? Que seja uma coisa menos consciente dela e que envolva a visão, você vai tocando com esse compasso em 2 regiões específicas e vai aproximando para ver até que ponto que essa pessoa percebe que existe 2 locais sendo estimulados e não apenas um. Quando você for aproximando, vai chegar a determinado ponto em que essa pessoa vai compreender como se tivesse apenas um objeto perfurando, assim, de uma maneira mais grosseira, né, perfurando essa região. Então, quando você vai se aproximando, ela vai sentir apenas um ponto. Quando ela sentir apenas um ponto, a gente vai entender essa distância, né, entre essa discriminação
desses dois pontos. Isso vai dar bastante informação pra gente quando se trata desse tato discriminativo, né? Se tem ou não alguma lesão nesses fascículos que a gente comentou. A gente também vai ter a característica da sensibilidade vibratória, que vai estar mais associada àquela parte vibratória com o teste do diapasão. Você vibra o diapasão e coloca numa região óssea e vê se essa pessoa sente. A gente usa bastante isso quando vai falar de pé diabético, por exemplo, para ver se a pessoa ainda possui essa discriminação vibratória, né? Outra coisa é a estereognosia, que vai ser a capacidade de perceber, então, com as mãos, as formas dos objetos, sem a gente ter o auxílio da visão, então vai ser essa parte do tato mais preciso também. Também vai utilizar esse tato preciso e é uma característica associada ao gráfico cuneiforme. Agora falando das vias descendentes, né? As vias descendentes, elas vão ser aquelas associadas que vão sair ali da região do córtex e ir para a medula. Então ela vai sair tanto da região de córtex cerebral como também de algumas regiões do tronco encefálico, né, e tudo mais. Para onde que elas vão então? Na região da medula elas podem terminar em 3 regiões, em 3 neurônios, né? Ela pode terminar tanto nos neurônios pré-ganglionários do sistema nervoso autônomo, a gente vai estudar mais detalhado isso, mas ele pode fazer ali uma sinapse ali com os neurônios pré-ganglionares. Pode também terminar na coluna posterior para regular algum impulso nervoso que está entrando na região mais sensorial, né, na região posterior. Então, ele pode regular também esses impulsos sensoriais, ou na sua maior quantidade, né, o que a gente vai mais observar, vai ser eles terminando de maneira direta ou indiretamente em neurônios motores somáticos, que vão levar, então, essa característica de movimentação tanto para os membros, como também para a região axial dos músculos do tronco, né, e tudo mais. Uma característica importante é que, antigamente, a gente dividia em piramidal e extrapiramidal. Quem que fazia parte, então? Nessa tabela aqui, depois eu vou deixar para vocês verem, que é um resuminho de tudo que a gente viu. Piramidal seria, então, tudo que começa na região cortical, então, córtico lateral e córtico espinhal lateral e córtico espinhal anterior seriam os piramidais, e os restantes aqui seriam os extrapiramidais. Hoje em dia, a gente divide em sistema lateral e sistema medial, né? Uma coisa importante a gente observar também são os nomes. Como a gente viu aqui anteriormente, né? Por exemplo, aqui a gente tem espinotalâmico anterior. Anterior porque está no funículo anterior, aqui a gente já entendeu. Mas espinotalâmico, o início da palavra sempre significa onde ele começou. E o final da palavra é onde é o destino dele, onde ele vai chegar. Então aqui, espinotalâmico anterior, quer dizer que ele começou na medula espinhal e foi para o tálamo, né? Na região de funículo anterior. Já que na região descendente é a mesma coisa. A gente não tem o córtico espinhal. O que isso quer dizer? Que ele se iniciou na região cortical e foi para a região espinhal. A mesma coisa, rubro espinhal. Começou na região do núcleo rubro ali e foi até a região da medula espinhal, né? E assim por diante. Então, a característica da palavra é bastante importante para a gente compreender bem a origem e o destino dessas vias, né? Então, falando um pouquinho agora do sistema lateral, o sistema lateral, então, ele vai ser composto pelo trato córtico-espinhal, aqui ele não fala qual, mas vai ser o córtico-espinhal lateral, né? E também o rubro espinhal, né? Então, como a gente disse, um vai começar na região de cortical, né? E o outro no núcleo rubro, né? Eles vão conduzir, então, impulsos nervosos pela região dos neurônios da coluna anterior, né? E eles vão, então, fazer vão se cruzar, né, na região da decusação das pirâmides, do bulbo. Então, lá na região do bulbo, eles vão se cruzar e eles vão levar as características motoras para a realização de movimentos ali dos membros, né? Então, ele vai estar associado a esse movimento dos membros, mas ele vai cruzar a medula. Então, isso é uma parte bastante importante, porque quer dizer que uma parte da nossa região cortical, por exemplo, vai fazer a movimentação do lado oposto, entendeu? Então, esse fato dele se cruzar é bastante importante para a gente analisar a neuroanatomia, então. Já no caso da coluna medial, a gente vai ter os tratos córtico-espinhal anterior, né, o teto espinhal, o vestíbulo espinhal e o retículo espinhal pontine-bulbar, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter um começando na região cortical, um começando na região do teto do mesencéfalo, o outro começando na região do vestíbulo, que vai ser a área vestibular, presente ali no quarto ventrículo, e o outro vai começar ali na região pontina e bulbar, né? Então, eles vão estar associados, então, a característica ali motora mais da musculatura axial, então vai ser da região de tronco e pescoço, mas também da região mais proximal dos músculos dos membros, então, né?
Ele destaca aqui também algumas características, por exemplo, o vestíbulo espinhal e retículo espinhal, eles vão estar associados bastante a essa característica do equilíbrio, né, e da postura. E o trato retículo espinhal pontino e o bulbar vão ter algumas características diferentes aqui, na verdade um pouco uma complementando a outra, né? Na característica do pontino, então, a gente vai ver que ele vai promover a contração da musculatura extensora dos membros inferiores, né? Que vai ser antigravitação, né? Gravitária, e que vai fazer a manutenção da postura ereta quando a gente estiver, por exemplo, movimentando os membros superiores, né? Já no caso do bulbar, ele vai ter o efeito oposto, ou seja, ao invés de fazer a contração, ele vai fazer o relaxamento dessa musculatura extensora. Também vai estar associada essa região, essa característica de equilíbrio, né, de postura do tronco e do corpo em relação aos membros também, né? Aqui ele fala também da região do trato teta-espinhal, que vai ter função associada aos reflexos das movimentações em relação aos estímulos visuais, e também ele destaca bem essa característica do córtico espinhal anterior e o córtico espinhal lateral, né? O córtico espinhal anterior, então, ele fala que ele pode começar até de uma determinada forma, mas ele vai cruzar também o plano mediano e para o lado oposto, né, do que ele entrou. E o trato córtico-espinhal anterior, então, ele vai ser bem menor do que o lateral, aquele que a gente comentou que vai fazer a movimentação dos membros, né? Então, o córtico-espinhal lateral, ele vai ser bastante importante, né? Só que ambos vão estar ali atuando mais ou menos juntos ali, né? E as fibras deles, então, vão penetrando na coluna anterior e vão terminar mais ou menos ao nível ali da medula torácica, né? O do córtico-espinhal anterior, né? E aqui nessa tabela, então, a gente vai ter algumas características alguns detalhes resumidos aqui, na verdade, de tudo que a gente falou, tanto das características das vias descendentes, como das vias ascendentes, né? Nas vias descendentes ele fala dessa musculatura mais distal associada ao sistema lateral, ao sistema medial ele vai falar um pouquinho dessa característica das musculaturas axiais, do tronco, das partes mais proximais dos membros, né? E na parte ascendente vai falar da parte do tato, da temperatura, da característica da temperatura e do equilíbrio também, de tudo aquilo que vai chegar na medula, né? Então é isso, galera. Sobre essa parte de substância branca, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não se esqueçam de deixar aqui o like de vocês, isso é bastante importante. E também não se esqueçam de se inscrever no canal, para que a gente consiga estar sempre trazendo alguns conteúdos novos aqui para vocês, né? E é isso. Eu vou fazer a terceira parte também, para que vocês compreendam bem essa parte de medula, né? É um assunto bastante importante, eu espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. Tchau!